monte de coisa, não sei se eu vou chegar até o fim, não sei se eu vou ler tudo, mas enfim, a gente vai tentando aí, né? Então, olha, família disfuncional, gente. Uma família disfuncional é uma família em que os conflitos, a má conduta e muitas vezes o abuso por parte de membros. Fica calma. Luzia, eu não quero ter uma crise de síndrome do pânico aqui, Luzia. Deixa eu ficar muito ansiosa aqui. Eu vou começar de novo, hein? Bom, com calma. Uma família disfuncional é uma família em que os conflitos, a má conduta e muitas vezes o abuso por parte de membros individuais ocorrem continuamente e regularmente, fazendo com que outros membros acomodem-se em tais ações. Às vezes, crianças crescem em tais famílias com o entendimento de que tal tipo de convívio é normal. É normal. As famílias disfuncionais são principalmente o resultado de adultos codependentes e também podem ver-se afetadas pelos vícios, como abuso de substâncias, álcool e droga. Outras origens são os transtornos mentais não tratados e pais que imitam seus próprios pais disfuncionais ou fazem exatamente o contrário do que eles faziam. E, em alguns casos, um pai imaturo permitirá que o pai dominante abuse de seus filhos. Então, gente, na família existe de tudo. Se você foi criado de uma determinada maneira e não gostou e tem ódio, às vezes, dos seus pais por causa disso, você pode fazer igual com os seus filhos, ou você pode fazer exatamente o contrário com os seus filhos, o que também vai ser disfuncional, né? Pode ter, quando alguém tem transtorno mental na família, bagunça tudo. Nós sabemos disso, nós sabemos disso. As pessoas não gostam de cuidar da gente, acham que é frescura, eles negam que a gente tem. Tem muitos pais que falam que isso daí não é nada, não precisa ir em médico ou coisa nenhuma, isso aí passa, isso é coisa da sua cabeça. Tudo por quê? Porque não querem trabalho, ninguém quer ter trabalho, né? E nós damos trabalho. E assim vai. E se tiver um outro doente na família, vai dar trabalho para nós. E a gente também não quer ter trabalho, né? Quando sobram os pais idosos ou doentes para algum cuidar, pode ver que normalmente é um filho, fica em cima de um filho só. Os outros caem todos fora. O que caracteriza também uma disfunção na família. Porque a família teria que se juntar e dividir todas essas funções para que não sobrecarregasse alguém. Então, aquela pessoa acaba estressada, né? Muito estressada e às vezes fica doente também. Esta cara sou eu, então. Caiu um pouco em cima de mim também, mas graças a Deus que meu irmão mora perto e ajudou a cuidar. E meus pais, graças a Deus, os meus pais deram pouquíssimo trabalho, pouquíssimo, né? Mas tudo isso daí faz com que você o quê? Você fique doente, você fique estressado, além da conta. O estresse é um dos gatilhos da síndrome do pânico. Vou repetir. Síndrome do pânico você não tem só porque você tem uma família disfuncional, porque você tem trauma, ou porque você teve estresse demais. Se você não tiver predisposição genética e não tiver uma personalidade que dramatize tudo na vida, que interprete as coisas de maneira negativa, você não vai ter síndrome do pânico. Você tem que curar a sua personalidade, porque é ela que faz com que você tenha a síndrome do pânico. Porque pessoas que passam pelas mesmas coisas que nós passamos não desenvolvem a síndrome do pânico. Tem pessoas que passam por coisas piores do que nós passamos e não desenvolvem a síndrome do pânico. Ela pode até desenvolver uma gastrite, enxaqueca, dor no fígado, sei lá o quê, né? Mas ela não desenvolve a síndrome do pânico. Nós desenvolvemos a síndrome do pânico porque nós temos predisposição genética e porque nós temos uma personalidade que favorece a síndrome do pânico, que é a interpretação da vida como se tudo fosse
o ó do borogodó para nós, entendeu? Tudo para nós é muito difícil, é muito ruim, é muito, não podia ser assim, é muita injustiça, é muito, você entendeu? Que nós somos assim, é tudo é mais. Então, a família disfuncional causa esse estresse imenso aí, né? É difícil, porque família não é o tipo da coisa, filho, pais, não é o tipo da coisa que você joga no lixo, né? Quando não dá certo. Em casamento, ainda você pode se separar da pessoa, tudo, mas filho, por exemplo, quando o filho dá trabalho, como é que você faz? Eu vou ver se a semana que vem eu falo sobre adolescência e família. Eu estou procurando um tema para falar, porque o maior problema das famílias, né, nós adultos, é lidar com os filhos adolescentes, né? Então, aí é complicado. Bom, existem características comuns, quase universais em todas as famílias, né? Que acontece para quase no mundo inteiro. A falta de empatia, compreensão e sensibilidade para com alguns membros da família, enquanto em outras situações expressa-se uma extrema empatia a outros membros, inclusive animais de estimação, que por sua vez possuem necessidades especiais, reais ou percebidas. Em outras palavras, um membro recebe mais mimos ou atenção do que merece, enquanto outro membro é marginalizado. Muitos pais fazem isso, mimam mais um filho do que o outro. Por quê? Porque filho é diferente um do outro, né? A gente se identifica mais com um filho do que com o outro. Tem um filho que é mais fácil de você conviver com ele do que outro. E às vezes você se atrapalha nisso e você quer dar o tratamento igual para os filhos. As minhas filhas às vezes falam: você, mãe, você fez isso para ela e não fez para mim. Eu falei: mas é lógico. Vocês são duas pessoas diferentes. Eu vou fazer uma coisa para uma e outra coisa para outra, porque vocês não têm a mesma necessidade. Então não posso fazer igual. Né? Essa coisa do amar igual, do fazer igual, é uma ilusão. Isso não existe, né? A negação, a recusa de reconhecer o comportamento abusivo, também conhecido como o elefante na sala de estar, limites inadequados ou inexistentes para si próprio, por exemplo, condescendência ao tratamento inadequado dos demais, falha em expressar o que é um tratamento aceitável e inaceitável, e tolerância ao abuso emocional, sexual ou físico. Tudo isso acontece em família. Às vezes, pais fingem que não veem um abuso sexual, um abuso físico, espanca a criança, do Então, nós, só aqui, ó, falando a falta de respeito e limite dos outros, por exemplo, desfazer-se de objetos pessoais pertencentes ao trem, o contato físico desrespeitoso, quebrar promessas importantes sem motivos justos, violar de propósito o limite da outra pessoa, que a outra pessoa determinou. Então, gente, basicamente, nós vamos falar aqui, nós falamos um pouquinho de abuso sexual, de bater e tal, mas no dia a dia não precisa ser uma família tão disfuncional assim, né? Basta o desrespeito, né? Que um tem pelo outro. A pessoa quer dormir, o outro fala alto, liga música. É um abuso emocional, Paulo. É mais um abuso emocional. Porque a falta de respeito é terrível, né? Hoje em dia parece que não. Que as pessoas não dão muita importância para o respeito, né? E tem as características, eu falei das características universais, né? Quase universais, que a família do mundo todo, né? Mesmo de culturas muito diferentes, tem esse tipo de desrespeito, abuso e tudo. E tem as características não universais, que são próprias de algumas famílias, né?
nível anormalmente alto de ciúme ou outros comportamentos controladores. Tem família, tem pessoas que vivem um inferno por causa disso, né? Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Casais divorciados ou separados em conflito constante, ou casais que deveriam se separar, mas não o fazem em detrimento de seus filhos. Então ficam brigando dentro de casa, fica jogando filho contra pais, né? Mas não se separam, né? Porque ninguém quer arcar com despesa, ou porque um não trabalha, o outro não se sustenta, por N razões, né? Porque não quer deixar o outro livre. Eles têm muita razão, né? As crianças têm medo de falar dentro ou fora da família sobre o que está sucedendo no lar ou têm medo de seus pais. Também tem isso, né? Porque às vezes outras pessoas da família, tios, avós, né, poderiam estar cientes dos problemas que está tendo aquela família, mas às vezes as crianças têm medo de falar, porque a repressão é muito grande, né? Ou tem vergonha, né? Então, tem de tudo, né? Então, a gente para que vocês não se sintam sozinhos que a gente está fazendo isso aqui, porque para vocês verem que isso aqui é normal em qualquer família. Exemplo, famílias com pais mais velhos ou pais imigrantes que não conseguem fazer frente aos novos tempos ou a uma cultura diferente. Tem pais que não se atualizam. Eles acham os costumes de hoje absurdos, né? E a gente vive no mundo de hoje, por exemplo, os filhos, adolescentes, inclusive, eles estão aí vivendo na era da informática, na globalização e tal. Como vai fazer se você... Ai, telefone aqui. Como vai fazer se os pais não se atualizam e acham que tudo isso é absurdo, né? Um pai do mesmo sexo que nunca intercede nas relações pai-filha, mãe-filho, em nome da criança. Crianças que não têm contato com a família de sua mãe ou do seu pai, né? Se separa, aí a mãe não deixa ver o pai não deixa ver a mãe, e por aí vai. Gente, um minutinho só, porque estou tocando 3 telefones aqui em casa, celular e tudo, eu não sei o que pode ser. Espera um minutinho só. Um segundo, gente. As pessoas estão perguntando também, né? Se bem que não chega a ser uma palestra, a gente coloca aqui um tema para que vocês tenham conhecimento, né? Porque a cura da síndrome do pânico está vinculada ao autoconhecimento, né? Então, eu tive isso na minha vida. Eu tive disfunção na minha família que me acarretaram traumas, que eu fiquei com as emoções desequilibradas por causa disso. Tá baixo o som? Engraçado, não mudei nada aqui. Alô? Alô? Melhorou? Não? Tá bom. Então, continuando aqui, Lucila, podemos continuar? Estava gostando do que você estava falando, Lucila. Aliás, você é ótima, né? Então é o seguinte, gente, sinais não saudáveis da criação dos filhos, né? Isso serve para a gente identificar se na nossa família teve isso, se nós fomos criados assim, e também serve para identificar se nós estamos agindo dessa maneira com os nossos filhos, né? Ou nos relacionamentos familiares, porque a família não é composta só de pais e filhos, né? Então, sinais não saudáveis da criação dos filhos. Expectativas irrealistas, né? Tem pais que colocam expectativas nos filhos, os filhos têm que ser aquilo que eles não conseguiram ser na vida, ou eles querem determinar a carreira da pessoa, onde a pessoa vai trabalhar, onde vai morar, isso e aquilo. De ridicularizar, né? Gente, eu fico assim impressionada, porque muita coisa do que eu estou falando aqui eu não tive na minha família.
né? Pelo menos não intencionalmente, né? Eu acho um absurdo uma família, pais que ridicularizam ou tios que ridicularizam sobrinhos, alguma coisa desse tipo. Eu acho isso um absurdo, né? Amor condicional, né? Só ama se fizer, né? Se acontecer isso e aquilo. Falta de respeito, especialmente o desprezo. Intolerância emocional, membros da família impossibilitados de expressarem as emoções, né, incorretas, né? Não pode expressar raiva, não pode, sabe, ficar contra os pais, por exemplo, não aceitar a opinião de um pai, de uma mãe, né? Não pode expressar esse tipo de coisa. Eu sei que esse tipo de coisa acontecia muito nas famílias mais antigas, né? Mas as famílias atuais também estão bem disfuncionais, né? Principalmente porque hoje em dia parece que as mulheres tomaram a frente de tudo, né? Os pais, os homens, né? Estão muito negligentes, né, a respeito de família. Eles se separam e parece que eles se separam da esposa e dos filhos, né? Os filhos continuam filhos. A gente se separa de marido, de mulher, mas os filhos continuam os filhos, né? Mas tem gente que parece que não entende bem assim, não. Mas a Luzia está querendo saber a respeito do grupo de psicossomática. Depois alguém põe no grupo, põe lá no nosso grupo, põe o link do grupo deles. Então, olha, isso daqui demonstra a disfunção, né? Ser apático, né? Ah, não importa isso, não importa aquilo. Menosprezar, você não faz nada direito. Vergonha, você devia se envergonhar, né? Quantos pais não sabem lidar com o filho, principalmente adolescente, e qualquer coisa que fala assim, olha, botou um piercing, botou uma tatuagem, a gente já manda, né? Você devia se envergonhar disso daí, você devia se envergonhar de não trabalhar, isso e aquilo. Amargura, independentemente do que é dito, usar um tom de voz amargo. Ser hipócrita, faço o que eu digo e não o que eu faço. Isso daqui a gente escutou muito, né? Ser inclemente, pedir desculpas não adianta nada. Declarações de juízo ou demonização. Você é um mentiroso. Quer dizer, rotula a pessoa, entendeu? Às vezes uma pessoa mente indefesa, né? Porque ela não tem coragem de falar a verdade. E ela não é propriamente uma mentirosa, ela está usando de uma defesa. Ou carência de crítica, ou crítica excessiva, né? Tem gente que tem carência de crítica, viu? A pessoa, ela fica sem limites. Ela acha que pode tudo. Porque ela tem carência de crítica. Ou crítica excessiva. Os especialistas dizem que 90% de elogio, 10, 20% de crítica construtiva é o mais saudável. Isso dizem os especialistas, né? Bom, família não tem, assim, essa lógica, mas enfim, né? É uma boa porcentagem, né? Dar mensagens mistas por ter um duplo sistema de valores, ou seja, um jogo para o mundo exterior ou para o privado, ou o ensino de valores divergentes para cada criança. Olha, você tem que tratar uma criança diferente da outra, porque são indivíduos. As necessidades dos filhos são diferentes, mas os valores da família não. Os valores da família têm que ser os mesmos. Pais ausentes, raramente disponíveis aos seus filhos devido à cobrança, sobrecarga de trabalho, abuso de álcool e droga ou vício no jogo de azar, etc. Então tem pais que são ausentes. Por quê? Ele vai no jogo, ela sai com as amigas. Tem mulher, olha, eu conheço mulher assim fofoqueira que vive o tempo todo fora de casa, é só fazendo fofoca e intriga. Cuidar de filho mesmo, nem pensar. Então, projetos, atividades e promessas descumpridos que afetam as crianças. Vamos fazer isso mais tarde. Isso daqui, gente, eu entendo como terrorismo, né?
Quando você marca uma coisa com uma criança e depois você desrespeita esse compromisso. Isso é muito ruim. Eu não gostava. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto que... Lógico que existem explicações, lógico que existem imprevistos, né? Nem sempre a pessoa pode cumprir aquilo que combinou com você. Mas não cumprir simplesmente por relaxo, por desleixo, né? Ah, depois te faz, né? Como se não fosse importante aquilo que você quer. Dar a uma criança que por direito pertence a outra pessoa, entendeu? Os preconceitos do gênero, tratamento justo de um gênero, tratamento injusto de outro gênero das crianças, né? Isso também acontecia mais nas famílias antigas, mas hoje em dia, com o homossexualismo mais em voga, às vezes acontece também, né? Discussão sobre a sexualidade e exposição a ela, sejam estas demasiadas e cedo demais, ou muito pouco e tarde demais. Então, não se conversa sobre sexo com os filhos. Essa era uma dificuldade das famílias antigas. Hoje em dia, às vezes, se conversa até demais, mais do que devia. Então, pai e mãe não nascem sabendo. E nós, aqui que temos um monte de informação, na atualidade, não também pecamos por muitos desses problemas, em demasia ou por falta, né? Porque a gente nunca sabe o que é certo, qual que é a medida certa de fazer as coisas, né? Então a gente tem que procurar fazer com amor, né? E procurar, assim, ter a mente aberta, né? Ser flexível a considerar que você está errando. Olha, não está dando certo isso. Então, eu vou procurar mais informação, vou procurar fazer de maneira diferente, né? Mas filho precisa de limites também, né? O limite bem dado para um filho, ele traz segurança para o filho, né? E não, ele não traz... Tem gente que fala assim, não pode dar limite nenhum porque vai causar trauma. Gente, de jeito nenhum, a criança fica perdida. Ela não sabe o que fazer na vida, porque o limite, ele traz a segurança, né? Isso é certo, isso é errado, de acordo, né, com o que eu sei, com as minhas crenças, né? Eu posso estar errada. Então, tem que ter essa flexibilidade de você se descobrir errado e tentar mudar. Disciplina defeituosa, ou seja, castigo surpresa, né? Baseada mais em emoção ou políticas arbitrárias da família do que em regras estabelecidas. Às vezes a gente não ia punir o filho, mas aconteceu uma outra coisa e a gente ficou nervoso, a gente vai lá e desconta o dobro naquele filho que fez uma coisinha pequena porque a gente ficou nervoso com outra coisa. Aí então a gente castiga de surpresa, né? Porque não está esperando aquilo. Ele não fez para ser castigado. Ter um estado emocional imprevisível devido ao abuso de substâncias, transtorno de personalidade ou estresse, né? Então, o seu emocional está sempre imprevisível. Os filhos não sabem o que esperar de você. Você não sabe o que esperar dos seus pais, né? Hoje ele pode estar agindo coerentemente, no dia seguinte ele pode estar um absurdo. Por quê? Porque está estressado, porque tem um transtorno, ele tem uma doença mental, ou ele abusa de álcool, então você não sabe o que esperar dessa pessoa. Olha o terror que você vive. Para quem desenvolve a síndrome do pânico, isso aí é um gatilho enorme para uma crise. Você não saber o que esperar de uma pessoa com quem você vive, né? Pais sempre ou nunca ficam do lado dos filhos quando os outros relatam atos de mau comportamento ou quando professores relatam problemas na escola. Nem sempre quando um professor relata um problema do seu filho, o seu filho cometeu aquilo. Mas ele pode ter cometido, e tem muitos pais que culpam os professores, tem pais que culpam sempre os filhos. Então não é sempre, gente, porque o sempre está errado. E também não é nunca, porque o nunca também está errado. Precisa ir lá ver o que acontece, né? Precisa saber julgar. Bodes expiatórios, né? Conscientemente ou imprudentemente culpar uma criança pelas malfeitorias de outrem. A pessoa não quer investigar. Tem pai que fala assim, eu estou cansado, eu não quero nem saber quem fez. Vai todo mundo levar hoje.
Ou ele pega aquele que está com cara de mais arteiro e desconta em cima daquele lá, porque ele não vai investigar. Eu cometo isso no grupo de síndrome do pânico, né? Às vezes eu deleto um tópico inteirinho porque eu não estou com tempo para analisar quem que começou a coisa, né? Eu estou falando da sua irmã, eu estou falando das irmãs de muita gente, né? E às vezes eu cometo isso lá no grupo. Eu sei que eu estou errada. Mas às vezes eu não tenho condições de ficar investigando. E às vezes eu até escrevo lá. Gente, eu não tenho condições de investigar quem está certo e quem está errado, então eu vou apagar o tópico. Porque às vezes o tópico está lá com 500 postagens e eu não tenho condições de ler. Então eu sacrifico alguns, né? Por causa dos outros. E a gente vai fazer isso daí em família constantemente, porque o problema aqui é constantemente, gente. Se a gente erra uma vez ou outra, não vai causar trauma em ninguém, né? Mas se a gente constantemente faz esse tipo de coisa, a gente vai embutir na pessoa uma crença disfuncional, né? Muda da nervosa. Ô, Luzia, tô nervosa não, minha filha. Eu tô cansada, eu tô mudando de casa. Hoje eu lavei um monte de copo, um monte de panela, um monte de coisa para levar as coisas limpinhas lá para casa nova. Mas, minha filha, o que eu joguei de coisa fora é brincadeira, como a gente tem em casa. Tanta coisa que a gente não precisa, né? E eu não sei por que a gente guarda. Eu acho que é alguma crença disfuncional que eu tenho medo de fazer falta, sabe? Eu fico com medo de. É apego, medo de que vai fazer falta lá na frente. E olha, gente, que incrível. Às vezes você joga fora, daqui a pouco você está procurando exatamente aquela coisa que você jogou fora. Parece praga, né? Parece praga isso. Bom, continuando aqui. Diagnóstico com visão em túnel dos problemas dos filhos. Vamos ver se tem continuidade aqui. É muita coisa, gente. É muita coisa disfuncional. Né? Nem sei se eu vou ler tudo isso daqui, não, porque vocês vão ficar com o saco cheio de mim. O irmão mais velho recebe excessiva ou nenhuma autoridade sobre os irmãos menores com respeito à diferença de idade e nível de maturidade. É óbvio que um irmão mais velho, ele possivelmente é mais maduro, né? E saiba resolver algumas coisas com os irmãos menores, né? Mas nem sempre isso é verdade também, né? Retenção frequente do consentimento. Bênção do pai para o filho que quer tomar parte em atividades culturalmente comuns, legais perante a lei e apropriadas para a idade dele. Então, o pai não dá o consentimento, né? Tem muito pai que não deixa aí, é próprio da idade querer fazer aquele tipo de coisa, entendeu? É melhor fazer assistido, né? Pai levar e buscar, dar aquela assistência, do que negar o consentimento. Tem pai que não quer dar trabalho. Tem pai que, inclusive, dá muito brinquedo e muita comida para a criança, só para não ter que educar, só para não ter que... A mim quer ser adotada por mim? Não, imagina. Não. Tudo, olha, isso é uma das coisas que eu gostaria de falar, inclusive, foi bom você ter falado nisso. Bom, agora vamos falar sobre isso. Nós do grupo, né, nós passamos informação para que a pessoa se torne independente. E ela descubra a própria cura, porque toda cura é uma autocura, né? Não é para ninguém ficar grudado em nós não somos ídolos de ninguém. Nós não somos, nós não curamos ninguém, entendeu? É uma autocura. O que a gente faz aqui é um trabalho voluntário que a gente gosta de fazer, que a gente quer fazer, porque nós já passamos pela síndrome do pânico, e eu, Lucila, nós sabemos o que é isso, né? Mas é para ficar independente. Se a pessoa grudar em nós e ficar assim, só fizer aquilo que a gente fala para fazer, nós não estamos sabendo passar essa informação, né? Porque esse não é o objetivo, muito pelo contrário. Então, nós não vamos adotar ninguém não, viu, Bi?
embora a gente goste muito de você, nós não vamos, nós queremos que você desenvolva toda uma estrutura para que você seja assim, autossuficiente, né? Para tomar suas decisões na vida e para ser feliz, né? E ser equilibrada emocionalmente. É essa a nossa intenção. Adota eu. A Marta eu adoto, a mim não. Eu gosto de ser assim, bem, bem justa. Olha só. Bom, o sabe tudo, né? Tem aquele pai que sabe tudo, né? Então, não tem necessidade de obter a versão da história da criança quando acusada ou a necessidade de escutar as opiniões da criança sobre as questões e, em grande medida, afetam-nos. Quer dizer, aquele pai que sabe tudo, ele não tem necessidade de ouvir filho nenhum, ele já julga ali e acabou, né? Tá errado, é uma disfunção. Forçar regularmente as crianças a realizar atividades das quais são muito pouco qualificadas do que o necessário. Por exemplo, utilizando uma pré-escola para cuidar de um menino comum de 9 anos de idade, levar uma criança pequena a jogos de pôquer, né? Tem pais loucos, né? Quer beber, leva a criança no bar. Ele não pode lidar com a frustração dele de não poder ir, porque ele é um adulto, porque ele é um pai. Né? Ele quer beber, ele leva. A mãe vai levar lá na dança, sei lá o quê, no bar com as amigas, não sei, entendeu? Assiste filme. Eu conheço isso daí e tem de monte. Assiste filmes impróprios para a idade da criança. Muito impróprios. Por quê? Porque a mãe quer assistir, o pai quer assistir e a criança está ali atrapalhando. Ela não foi dormir. Né? Ela não foi dormir, então assiste junto. Ué, o que tem? Qual que é o problema? Eles é que não podem deixar de fazer, né? Então, ser avarento, egoísta, em sua totalidade ou de forma seletiva, fazendo com que as necessidades das crianças não sejam supridas. Por exemplo, o pai não compra uma bicicleta para o filho dele porque ele quer economizar dinheiro para a aposentadoria ou algo importante. Bom, isso daí, em termos, precisa ver como que, né, como que funciona a família no todo para julgar isso daí. Porque tem coisas que são realmente importantes, né? Inato adquirido. Pais, muitas vezes não biológicos. Alguém perguntou se era só para a família biológica. Não é só para a família biológica. Sumiu o som? Alguém não está ouvindo? Então, não importa, família é família. Não importa se é biológica ou se é montado, ou se é juntado. Importa que vive junto e funciona como uma família, né? Então, inatos ou adquiridos, pais muitas vezes não biológicos acusam os problemas das crianças de serem hereditários, enquanto a criação defeituosa pode ser a causa real. Ou seja, o filho é adotivo. Os pais acusam, olha, isso daí você puxou dos seus pais biológicos. Por quê? Porque ele não quer aceitar que é a criação dele que está dando errado. Ele acha que a criança trouxe aquilo da família biológica. Isso aí é quase crime, sabe? Pode até ser verdade, inclusive pode até ser verdade, mas não é por aí, né? É querer dizer que ele não tem problema, né? E depois outra, né? Seja biológico ou não, seja hereditário ou não, mesmo nos seus filhos, né? A Lucila vai dar esse curso de... como é que chama, Lucila? Constelação familiar, né? E que você pega de gerações passadas tudo aquilo que você traz para a sua vida... não importa, né? Você chegou aqui com tudo isso. O que você faz com isso agora? Como a Lucila estava falando. O que você faz com isso agora? Né? Ficar culpando todo mundo que já passou, dos problemas que você tem, são as causas da sua síndrome do pânico. São as causas. Mas você vai lidar com isso agora. É agora que você vai mudar isso. Então, como ela estava falando a respeito do perdão,
O perdão é reconhecer que essas pessoas tiveram limites. É só o entendimento. É só o entendimento, não é perdoar porque eles erraram, mas é entender que eles tiveram limites, que eles não souberam fazer. E muitas famílias, inclusive, têm boas intenções, né? Mas fazem as coisas erradas. Estilo de criação disfuncional. Um dos estilos é de uso, pais destrutivamente narcisistas que governam mediante ao medo e ao amor condicional. Então, os pais querem ser amados e eles governam os filhos dessa maneira. De abusar, os pais que usam de violência física ou emocional ou abusam sexualmente dos seus filhos. É um estilo de criação disfuncional. Perfeccionista. Fixar-se na ordem, no prestígio, no poder ou nas aparências perfeitas, enquanto previnem que seus filhos falhem em qualquer coisa. Família que exige perfeccionismo, não aceita falha. Né? Dogmatismo ou ditatorial, disciplina inflexível e dura com crianças impedidas de, dentro da razão, discernir, questionar a autoridade ou desenvolver seu próprio sistema de valores. Ou seja, é assim, os pais colocam assim, é isso e tem que ser assim e vai ser assim e você não tem opinião, você não tem querer. E pronto. Parentalidade desigual. Ir aos extremos por um filho, enquanto continua a ignorar parcialmente ou totalmente as necessidades dos outros. Por incrível que pareça, tem pais que fazem isso, né? E de privação. Controlar ou descuidar mediante retenção de amor, apoio, necessidade, simpatia, elogios, atenção, encorajamento, supervisão ou de alguma outra maneira pôr em risco o bem-estar de seus filhos. Então, priva os filhos do afeto, porque isso tudo é afeto. Apoio, amor, necessidade, simpatia, elogio, atenção, isso tudo faz parte do afeto. E nós temos o quê? Nós temos um transtorno afetivo. Né? Sem som. Tô sem som? Sem som. Gente, é hoje, né? Tô com som ou tá sem som? Ok, o som. Mi, sai e entra de novo. Fala pra mim aí, sai e entra de novo. Então, olha aqui, gente. Olha, é muita coisa, viu? Disfunção de manipulação de lealdade, dar prêmios não merecidos e atenção abundante para garantir que o filho favorito, porém rebelde, seja o mais leal e de melhor comportamento. Então, premia, né? De pais helicóptero, olha esse que bacana. Os pais que microgerenciam a vida dos seus filhos, as relações entre irmãos, sobretudo os conflitos de menor importância. Então, pais que se metem muito nos relacionamentos dos filhos com os amigos, com os outros filhos, está gerenciando, ele acha que ele tem a solução para tudo. Alguém conhece alguém assim aí? Dos impostores, pais bem considerados na comunidade, suscetíveis a estarem envolvidos em trabalhos de caridade ou sem fins lucrativos, que abusam ou maltratam a um ou mais dos filhos deles. Quer dizer, para a comunidade ele é maravilhoso, né? Faz trabalho voluntário, parecem aquelas pessoas maravilhosas, mas em casa eles abusam dos filhos. Administrador da imagem pública. Às vezes relacionado com o anterior, os filhos advertidos a não revelar as brigas e abusos ou danos que ocorrem em casa. Ou seja, os filhos são impedidos de contar para fora de casa aquilo que acontece dentro de casa. Né? Então, eles administram a imagem que a família tem publicamente. Não digam a ninguém o que acontece nessa família. O pai paranoico, um pai que tem um medo persistente e irracional acompanhado por ira e acusações falsas de que seu filho planeja fazer coisas ruins ou outros estão conspirando contra ele. Bom, de paranoia, né, a gente entende, né?
Tem muitas famílias assim, né? Inclusive acham que os irmãos estão prejudicando, né? Às vezes algumas pessoas me chamam para conversar lá no grupo. A minha irmã fez isso, fez aquilo, ela quer meu mal, ela quer isso, quer aquilo outro, né? A pessoa entra numa paranoia. Ah, pode ser verdade, pode ser verdade. Mas na maioria das vezes é uma paranoia que a pessoa tem. Amigos não são permitidos. Tem pais que não. Eu conheço muitos pais que não permitem que os filhos tenham amigos que venham em casa ou que vá na casa de amigos. Gente, isso para mim seria a tortura mor, né, na face da terra. Ainda bem que meus pais não foram isso. A minha casa era igual a casa da mãe Joana, né? Era gente saindo pelo ladrão, assim. Não é da conta de vocês dizer continuamente às crianças que um irmão ou uma irmã específica que causa problemas frequentemente não é uma preocupação deles. Ultra. Ai, gente, não dá para ler. Uma criança muito mais jovem pode fazer qualquer coisa que uma criança muito mais velha possa fazer. Ou seja, os filhos, não importa a idade, podem fazer o mesmo tipo de atividade, né? Tem a mesma responsabilidade, ou pode fazer o mesmo serviço. Isso também não está certo. O cão de guarda, um pai que ataca cegamente membros da família, caso perceba que algum desses seja causante mesmo do menor mal-estar do seu estimado cônjuge, parceiro ou filho. Meu bebê para sempre. Olha a sogra aí, né? Uma mãe que não permite que um ou mais dos filhos pequenos dela cresçam e comecem a cuidar de si mesmos, né? Isso é bem de sogra, né? Olha eu falando mal da sogra, hein? Deus me livre. Deus me livre. A animadora de torcida. Um dos pais aclama o outro pai enquanto o segundo abusa do filho deles. Ave Maria. Só vim para a parte boa. Um pai relutante, seja este na prática como um padrasto, adotivo temporário ou permanente, que não se preocupa realmente com seu filho não biológico, mas precisam coexistir na mesma casa pelo bem do seu cônjuge ou parceiro. O político, um pai que repentinamente faz promessas aos filhos ou está de acordo com as feitas por eles, enquanto tem pouco ou nenhuma intenção de mantê-las. Ele faz promessa para os filhos, mas ele não tem intenção de manter. Ô, Mi, você tinha caído, Mi? E quando o filho diz que não quer crescer? Quem que está perguntando? E quando o filho te diz que não quer crescer? Olha, muita gente não quer crescer, né? Mas tem que crescer, tem que amadurecer. E aí precisa se analisar se é você que não está soltando, né, o filho, dando a responsabilidade de acordo com o amadurecimento dele, ou se ele é um folgado, né? Porque existe muita gente folgada, né? Às vezes a pessoa não quer amadurecer, porque ela não quer tomar responsabilidade sobre a própria vida. E às vezes o pai lembra, eu não sei quem botou um texto lá de que a águia, quando chega na época dos bebês águias voarem, ela mesma empurra do ninho, né? Às vezes a gente tem que fazer uma forcinha, né? Ou você esteja sufocando? Não, às vezes a gente está sufocando, às vezes a gente é medroso, né? E a gente não quer que os filhos saiam de casa, né? Porque a gente tem medo. Então é o seguinte, esse da águia é lindo, mas difícil de fazer, né? Pensa bem, você colocando seus filhos para andar, né, para fora de casa, para viver a vida, né, assumir responsabilidade. Não é fácil, não, mas tem que ser feito, né? E é bem coisa de mãe do tipo que nós somos daqui da síndrome do pânico, né? Porque nós somos mães cuidadoras, né? O pessoal da síndrome do pânico tem personalidade de cuidador. Mas um dia você vai embora e é bom que o seu filho seja independente, né?
saiba se virar, tenha flexibilidade emocional para lidar com a vida, né? A pessoa não precisa saber fazer de tudo, né? Mas ela precisa saber que ela pode se virar. Porque eu acho que a melhor coisa é ir embora dessa vida sabendo que o seu filho não vai sofrer sérias consequências e dependência dos outros, porque em nome da dependência a gente aguenta muita coisa. Casamentos horríveis, né? Situações familiares horríveis, situações no emprego horríveis, né? Por quê? Porque você tem medo de mudar, porque você está dependente, porque você não tem coragem de sair daquilo, né? Então você acaba se sujeitando. E aí é complicado. Deixar de morar em condomínio fechado tem que fazer, né? Porque quando você não pode pagar o condomínio, o que você tem que fazer, né? Então, 6 papéis básicos dos pais, né? Sabe-se que as crianças que crescem numa família disfuncional adotam um ou mais desses 6 papéis básicos apresentados abaixo. Então, quando os pais são neuróticos, né? Disfuncionais, os filhos também ficam disfuncionais. Então, eles adotam esses papéis. O filho bom, como foi o meu caso, porque por mais que meus pais quisessem, eles também tinham alguma disfunção, né? Porque ninguém é perfeito, né? Então, eu assumi esse aqui, o filho bom. Também conhecido como herói, um filho que assume o papel dos pais. E ele é o bonzinho, ele não dá trabalho, né? O filho problemático ou rebelde. Também teve isso na minha família, né? O meu irmão mais velho era esse aí. Também conhecido como bode expiatório, um filho que é culpado da maioria dos problemas disfuncionais da família, apesar de ser muitas vezes o único emocionalmente estável na família. Ou porque o meu irmão era muito rebelde, fazia muita coisa ruim, eu tive que ser o filho bom, porque os meus pais falaram que não aguentavam mais o outro filho dando trabalho, né? Então, era a filha que não dava trabalho. Isso me custou muita coisa, muita coisa. Eu deixei de viver muita coisa que eu queria viver para não ser o filho que dá trabalho. O zelador, né? Aquele que assume a responsabilidade do bem-estar emocional da família, né? Nilceia. A Nilceia é o filho zelador, né? A criança perdida. Um filho que é incompido. A boazinha que é tão estudiosa, para quê? Né? Não sei, né? Cada um pega uma coisa, né? Um filho que é incompisco e quieto, cujas necessidades são normalmente ignoradas ou escondidas. E o mascote, né? O filho que usa da comédia para distrair todo mundo. Tem sempre o palhacinho também, né? Então, gente, o que não falta é problema, né? O que não falta é desequilíbrio emocional para conduzir uma família, né? Porque se os pais conseguissem ser todos equilibrados, bonitinho, e a gente viesse com manual de uso, viesse com instrução, né? Viesse com a receitinha ali e tal, para esse filho você faz assim, para outro filho você faz aquilo, ninguém teria problema, né? Mas as coisas não acontecem desse jeito, e ao longo da vida, os nossos pais também tiveram os problemas deles, os traumas deles, as disfunções dos avós em cima deles, né? Às vezes pobreza, às vezes problemas econômicos, às vezes problemas de saúde na família, né, muita coisa que desestabiliza você. Você faz aquilo que você pode, né? Como a Lucila falou sobre o perdão, eu acho que perdoar é entender que essas pessoas todas fazem o que podem, o que sabem, o que conseguem fazer, como nós, né? Mas, como a gente pode ter muito mais informação, a gente pode se autoanalisar, né?
Então, assim, será que eu estou, né, fazendo certo? Será que eu não estou dando de mais ou de menos, né? Será que eu não estou julgando de mais ou de menos? Será que eu não estou proibindo de mais ou de menos? Então, a gente pode tentar fazer um julgamento todo desse daqui e usar de muito amor, né? Para cuidar da nossa família, que nós estamos todos aqui, de uma certa maneira, nós todos demos certo, né? Não é por causa de uma síndrome do pânico que nós demos errado. Muito pelo contrário, nós temos que dar graças a Deus de ter esse tipo de patologia que tem cura, né? E que tem assim muita coisa, muita né, tecnologia, medicamento, muito ensinamento hoje em dia e que ajuda a gente, né? Do que ter qualquer outra coisa que não tem cura, não tem solução e tal. Então, mais ou menos isso que eu gostaria de mostrar para você essa semana. E não sei se a Lucila vai falar mais alguma